Fala nono ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar a correção sobre o assunto do primeiro vídeo, né, que eu fiz as explicações para vocês. Então eu mandei um capítulo do livro didático que eu uso com os meus alunos na minha escola, né? E tem no final do capítulo tem uma lista de exercícios que é o que eu vou corrigir agora, né? Então tem que ler com bastante atenção o texto, ouvir com atenção também as explicações do vídeo que eu fiz, né? E sempre que necessário voltar no texto para procurar as informações para responder os exercícios, né? Então vamos lá. São 11 exercícios, né? Mas perguntas bastante curtas, então vamos ver, né, que alguns aqui não são tão complicados assim, né? Também pergunta curta, resposta curta. Por exemplo, esse primeiro aqui, né? Ele fala: como se chamam as células capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular? Tá certo que às vezes a gente esquece, né? Mas volta no texto e busca. A resposta é apenas célula-tronco, né? Células capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular do organismo são as células-tronco. Questão número 2. O que é DNA e qual a sua importância para os seres vivos? Então, essa um pouquinho mais longa, né? O DNA é uma molécula longa, né, que se encontra no núcleo das nossas células, e a importância dele é que ele é o código que vai dizer quais são as características físicas e como que é o funcionamento daquele organismo. Então é o DNA que controla tudo que acontece dentro do organismo. Outra grande importância, né, que é o DNA que vai gerar, né, vai ter informação para gerar um novo ser vivo, né? Então ele é uma molécula longa de duas cadeias, né, aí que formam duas hélices, que tem a importância de ser o código para as nossas características, para o nosso funcionamento e para a produção de um novo ser vivo a partir dele. Questão número 3. 2 alunos, Rafael e Marina, acabaram de ter uma aula sobre DNA. Após uma reflexão, Marina comentou que nós comemos DNA todos os dias. A informação de Marina está correta? Explique. Então ela fala, né, leu sobre DNA e tal, e falou assim: poxa, então a gente come DNA todo dia, tá certo? Tá certo, né? A afirmação da Marina está correta. Explique, né? Por que está correta? Porque nós nos alimentamos de outros seres vivos. Nós comemos plantas, né? Ou seja, as folhas, os frutos. Nós comemos carne, né? Que são os músculos de outros animais, como o boi, o porco, o frango. Esses tecidos dos outros organismos contêm o DNA, né? Então eu posso explicar de uma forma mais simples, que seria o quê? Ela está certa porque nós nos alimentamos de outros seres vivos. Todo ser vivo é formado de célula e toda célula possui DNA. Portanto, nós comemos DNA, né? Então, essa seria a forma mais simples de explicar essa questão aqui. Questão número 4. Durante uma aula prática no laboratório, os alunos visualizaram no microscópio 2 tipos de células, uma eucarionte e uma procarionte. Explica as principais diferenças entre elas. Então a gente lembra, né, já foi visto lá no 7º ano, o que é célula procarionte, o que é célula eucarionte, o que eles viram nesse microscópio aí. A célula procarionte não tem núcleo e a eucarionte tem núcleo. É isso que a gente consegue ver no microscópio, né? No microscópio a gente consegue ver o DNA só se ele estiver lá todo, né, enovelado, se ele estiver aglutinado ali. Mas a diferença que a gente vê é essa, né? A procarionte não tem núcleo e a eucarionte tem núcleo. Letra B. Faça um esquema simples mostrando onde o material genético de cada uma se encontra. O esquema simples é um desenho, né? Então, como é que eu vou desenhar? Eu não sou bom de desenho, não precisa ser bom de desenho. Você desenha um ovo, ou um círculo, ou uma coisa assim, e faz um emaranhado de coisa, né? Um rabisco lá no meio, uma seta nele, fala DNA,
é a procarionte. Escreve embaixo, né? Procarionte. Né? Então não tem núcleo. E a outra você pode fazer uma ameba, né? Uma coisa sem forma definida, faz uma bolinha no meio, escreve na legenda, né, embaixo que ela é eucarionte e bota uma setinha escrevendo DNA lá onde está o núcleo, né? Ele está pedindo aqui, né, mostrando onde o material genético de cada um se encontra. Então, uma está lá solta na célula, a outra está lá no núcleo. Então, você bota setinha, escreve núcleo com DNA. Acabou, né? Escreve procarionte numa e eucarionte na outra. É isso, tá? Não precisa ser nenhum Monet, né, nenhum Picasso para fazer esse esqueminha aí. Questão número 5. O DNA pode ser encontrado na célula organizado em cromatina ou em cromossomo. Descreva as diferenças entre essas duas organizações e explique em que momentos da vida de uma célula elas aparecem. Bom, cromatina e cromossomo, qual é a diferença? A cromatina está solta, né? Ela não está aglutinada. E o cromossomo está enovelado, ele está aglutinado. Então a gente fala, tá aglutinado, tá enovelado. A palavra que a gente mais usa é condensado, né? Quando a gente condensa, quando a gente junta tudo num espaço pequeno, né? Então pode usar a palavra condensado. A cromatina não está condensada, ela está solta, né? E o cromossomo está condensado. Qual é o momento da vida da célula de cada um? A cromatina se encontra quando a célula está fazendo suas funções, está produzindo proteína, está duplicando DNA, está produzindo RNA mensageiro para ir lá fazer proteína. E o cromossomo ele está na época em que a célula vai se dividir, né, na hora da divisão celular, ok? Questão número 6. Todos os organismos apresentam o mesmo número de cromossomos, né? Então, lembrando, né, cromossomo é o DNA condensado e os organismos, né, eles têm um grupo de cromossomos que mostra de que espécie que é. E aí todos os organismos têm o mesmo número? Não! Essa é exatamente uma forma que a gente tem de separar uma espécie da outra, de saber de qual espécie que é. Cada espécie tem o seu próprio número de cromossomos. Nenhuma espécie tem número igual de cromossomos de outra espécie, tá? Então aqui a resposta é não. Cada espécie tem um número de cromossomos só dela, beleza? Questão 7. Cariótipo é o número de cromatina de uma espécie. Esta afirmação está correta? Sim ou não? E justifique. Aqui ela está incorreta, né? Então a resposta é não. Essa afirmação está correta? Não. Justifique. Cariótipo não é um número de cromatina, né, que é o DNA descondensado. Cariótipo é o número de cromossomos, né, de uma determinada espécie. Então eu faço cariótipo quando eu consigo ver o cromossomo lá todo condensadinho. Se ele não está condensado, não consigo ver o DNA, eu não consigo fazer cariótipo, né? Então, por isso que está errada, né? Então está errada porque cariótipo não é o número de cromatina, e sim o número de cromossomos. A 8. Diferencie cariótipo de genótipo. Então a gente acabou de falar, né, que cariótipo é o número de cromossomos, então é quantos cromossomos tem no núcleo da célula daquele organismo. E genótipo é o conjunto de genes, né, dentro do DNA do material genético daquele indivíduo. Então se a gente for ver, por exemplo, em todos os humanos o cariótipo vai ser o mesmo, né? É o número de cromossomos que a gente tem, 46 cromossomos. Todo humano vai ter 46 cromossomos, a não ser que tenha alguma aberração cromossômica, né? Ou alguma síndrome, como síndrome de Down, por exemplo, que tem cromossomo a mais, mas assim, né? No geral, todo ser humano tem o mesmo cariótipo, tem o mesmo número de cromossomos, mas cada um tem o seu genótipo único, a não ser que eu tenha um irmão gêmeo, idêntico. A única chance de ter um genótipo idêntico é se tiver um gêmeo idêntico, né? Então, voltando aqui, né, diferencie cariótipo de genótipo.
Cariótipo é o número de cromossomos da espécie. Todos os indivíduos da espécie têm o mesmo cariótipo. Genótipo é o grupo de genes dentro da célula, né, dentro do DNA daquele organismo. O genótipo é individual. Cada indivíduo tem o seu próprio genótipo, o seu próprio grupo de genes. Ok? É isso. 9. Foram encontradas na cena de um crime algumas hemácias. Hemácia é a célula vermelha do sangue que carrega o oxigênio, né? Um dos detetives ficou muito animado com esse achado, pois, segundo ele, agora seria possível identificar o DNA do perpetrador. Nossa, perpetrador, né? É o DNA do criminoso, né? Ele achou, oba, tem hemácia, vou identificar o DNA do criminoso, que poderia ser comparado com o DNA dos suspeitos. Imagine que você é colega desse detetive, você concorda com o seu entusiasmo, justifique sua resposta. Então, se você seguiu bem e conseguiu entender, né, essa aula de DNA e viu todos os desenhinhos e tudo mais, né, você vai dizer que, cara, não é motivo para entusiasmo, né? A gente tem aqui o exemplo na página 206, né, que mostra a célula-tronco produzindo diferentes células sanguíneas, e estão aqui as hemácias, né? Vejam que ela tem um vão ali no meio, né? Ele fala até aqui do lado, né? As células-tronco hematopoéticas só conseguem se diferenciar em alguns tipos celulares presentes no sangue, como as hemácias, entre parênteses, que não tem núcleo nem DNA, né? Então, seguindo aí essa informação, a gente fala na 9 que não há motivo para entusiasmo, porque as hemácias não possuem núcleo nem DNA, por isso não daria para fazer esse teste. Seria isso. Coitado, né? O cara ia quebrar a cara. Questão 10. Leia as afirmações a seguir e depois faça o que se pede. Então temos duas afirmações aqui. Afirmação 1. O único local em que se espera encontrar DNA do próprio organismo em uma célula eucariótica é no seu núcleo. Tá, então o único lugar que eu consigo achar DNA do organismo numa célula eucariótica é no núcleo. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação, cloroplastos e mitocôndrias apresentam DNA dispersos no citoplasma. Então a afirmação 2 está dizendo que tem DNA dentro da mitocôndria, que é aquela que faz a respiração celular, dentro do cloroplasto, que é aquela que está lá nas plantas para fazer fotossíntese. Ele diz que tem DNA ali. Aí ele diz o seguinte, com relação às duas afirmações acima, e sabendo que a afirmação 2 é correta, então ele já disse que está certo, que tem DNA na mitocôndria e no cloroplasto, né? Responda ao que se pede a seguir. A afirmação 1 é verdadeira? Justifique sua resposta. Se a 2 é correta, a 1 não pode ser verdadeira. Então não. Por quê? Porque se existe DNA dentro do cloroplasto, dentro da mitocôndria, que estão fora do núcleo, estão lá no citoplasma, então eu não posso dizer que a célula de um indivíduo só tem DNA dentro do núcleo, porque ela tem DNA dentro do núcleo, mas também tem DNA dentro da mitocôndria, e se for uma planta, dentro do cloroplasto, né? Então por isso que está errada. Na letra B, a que tipo de organização celular, eucariótica ou procariótica, as mitocôndrias e os cloroplastos mais se aproximam, e justifique sua resposta. Mitocôndrias e cloroplastos se aproximam mais das procarióticas. Por quê? Porque na afirmação 2, que ele diz que está correta, ele diz aqui, cloroplastos e mitocôndrias apresentam DNA disperso no citoplasma. Então ele diz que está solto no citoplasma da mitocôndria e do cloroplasto. Não tem núcleo lá dentro. Por isso, elas se assemelham mais às células procarióticas. E, finalizando, né, a questão 11, tem A, B e C. Ele diz o seguinte, uma atleta, após meses de treinamento constante, desenvolveu uma musculatura maior e mais forte. Ela treinou, o musculinho, puf, né? Cresceu o musculinho. Considerando esse caso, responda. Quando observamos características físicas de um indivíduo, estamos vendo seu genótipo ou seu fenótipo?
Então, quando eu olho para ela e eu vejo que o músculo estava pequenininho e aí agora o músculo está grandão, isso é fenótipo ou genótipo? Isso é fenótipo, né? Porque é a característica que aparece, não é o gene que diz que, né? Porque se ela não treinou, ela tinha um músculo menor, quando ela treinou, ela tinha um músculo maior. É isso que fala aqui, né? Ela desenvolveu uma musculatura maior e mais forte após meses de treinamento. Então é fenótipo, né? Então letra A é fenótipo porque o músculo é resultado do treinamento e não dos genes. A letra B, o aumento da musculatura causado por treinamentos constantes é determinado apenas por fatores genéticos? Explique. Né? Então, não. De novo, não. Por quê? Eu posso ter fator genético dizendo que eu vou desenvolver mais músculos ou menos músculo, por mais que eu treine. Porém, é preciso treino para eu desenvolver algum músculo. Né? Então, não é só genético, depende também do treino. E a questão C, né? A musculatura desenvolvida após rotinas de treinamento físico constante poderá ser transmitida aos descendentes da atleta caso ela resolva ter filhos? Justifique. Então, de novo, não, né? Porque o músculo que ela ganhou não foi por causa dos genes, foi por causa dos treinos, né? Então é fenótipo e não genótipo. Ela passa para os filhos o genótipo. Né? Então, de novo, pode ter na genética que ela consegue produzir mais músculos ou menos músculos, porém, aquele tanto que ela desenvolveu não vai passar para o filho porque aquilo desenvolveu por causa do treino, né? Então é isso. Então essas são as 11 questões da primeira atividade, né? Conseguimos terminar até que rápido para um negócio com 11 questões, né? Vejam que são questões bem diretas, né? Então não foi tão complexo assim. Voltar no texto, né? E ver as informações para poder responder. Ok, gente? Então, até a próxima atividade. Espero ter ajudado e tchau!